Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Atos 27, versículo 23. Glória a Jesus. Vamos ler, está escrito assim na palavra do Senhor. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu quantos navegam contigo. Porquanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Porquanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Glória a Jesus. Paulo, ele foi visitado ali pelo Senhor no momento de adversidade. Então nós queremos ver em quais situações que Paulo estava ali naquele momento, e quais situações você está neste momento. O que você tem vivido nesses dias? Será que, como Paulo e todos que estavam naquele barco, será que você também está num barco sendo afligido por alguma coisa? Será qual decisão que você precisa tomar nesses dias e que você precisa da intervenção de Deus, da palavra de Deus, da visitação de Deus? Porque se Paulo não pulou daquele navio, e se ele não deixou também com que as pessoas entrassem em desespero, principalmente aquelas que não têm relacionamento, não ouvem a voz de Deus ainda, é porque ele recebeu uma intervenção de Deus ali naquela hora, quando Deus falou para ele: tem de bom ânimo. Quando o Senhor falou: tem de bom ânimo, não temais. Graças a Deus. O que você tem vivido nesses dias? Então, queremos analisar sobre quais situações Paulo se encontrava, até mesmo antes desse fato relatado em Atos 27. E qual marca que Paulo carregava, que o mantinha em momentos de adversidades, de tempestades, de naufrágios, de escassez, porque nós estamos vivendo nesses dias. Tem dia que você tem notícia que o número estabilizou, tem dia que ele cresce mais, falando aqui de contaminação, coronavírus e mortes. Paralelo a isso, a violência, paralelo a isso, a política, paralelo a isso, o desemprego, né? O medo do empresário, a escassez nessa hora, a falta de recursos. Por outro lado, você vê o governo federal liberando e vai liberar muito mais dinheiro, e aí você já começa a pensar: meu Deus, isso vai se corromper, meu pai, isso vai se perder no meio da corrupção. Ou seja, estamos vivendo um tempo, e nesse tempo nós precisamos saber agir da forma certa, nós precisamos saber o que fazer, quando fazer, como fazer. Precisamos, e é o próprio Deus que vai te dar direções. Não é a primeira ideia que você vai pegar e vai logo fazer, não, mas também não vai deixar de agir. Eu e você, nós precisamos de uma direção de Deus. Então vamos entender o contexto primeiro que Paulo estava passando. Ele estava sob custódia, ele estava preso, ele estava sobre uma acusação. E qual a acusação que ele estava? Sobre ser cristão. Sobre essa acusação nós podemos estar, nós devemos estar, de ser cristão, de levantar a bandeira e falar: olha, eu sirvo o Senhor meu Deus. Essa é a acusação que Paulo estava vivendo, e mesmo uma pessoa fiel ao nosso Deus Todo-Poderoso, ele passou por adversidade. Gente, não tem esse e nem aquele.
Todos nós somos sujeitos a passar por adversidades. E quando Deus ele nos coloca à prova, é porque Ele quer nos aprovar. Você se lembra aqui de Abraão? Glória a Deus. Gênesis 22, depois você lê. Você pode entrar também na plataforma igrejabatistaféemcristo.com e ouvir essa ministração ali, inteirinha para você. Paulo ele preparou e ele enviou líderes. Paulo ele viajou e levou o evangelho aos quatro cantos. Ele implantou igrejas. Ele cumpriu a missão dele sem desanimar. Após assim longas viagens, ao voltar para casa, alguma coisa aconteceu e que precedeu aquele momento do quase naufrágio. Então vamos ver aqui em Atos 21, versículo 27. Atos 21, versículo 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Aos meus olhos e aos seus, Paulo está frutificando. Por isso o tema da mensagem é frutificando como Paulo. Nós estamos no ano da frutificação, não se esqueça. Pelo contrário, queira frutificar todos os dias. Então Paulo, ele estava ensinando, ele estava levando o evangelho aos gentios aqui, os gregos, ele estava pregando, abraçando vidas. Mas aos olhos dos religiosos, aos olhos dos judeus, aqueles que ainda não tinham convertido, Paulo ele estava fazendo algo contra até Deus. Então esses homens começaram a perseguir Paulo, porque o alvo era prendê-lo. E eles agarraram Paulo aqui, mas não foi um abraço. Eles espancaram, eles algemaram Paulo. Olha o versículo 33. Aproximando-se, o comandante apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando o que ele havia feito naquele lugar. Então, às vezes nós passamos por situações que estão assim longe de ser situações vividas por Paulo, porque as perseguições que ela sofria era por levantar a bandeira de Cristo, e ele ali correndo o risco de ser preso, como nós sabemos, ele já tinha sido preso em outras vezes ali junto com Silas, correndo o risco de perder a vida ali naquele instante, situações, dores, mas ele não desanimava, ele ficava firme. Então o que Paulo tinha que o fortalecia, mesmo nas aflições? Ele tinha convicção de fé e convicção do seu chamado. Sabe, irmãos, nós podemos passar por diversas situações. Vem uma pandemia como essa, vem uma falta de dinheiro, vem uma situação na saúde, né? Vem tantas situações. Mas uma coisa que eu e você nós não podemos perder é a convicção de fé no Senhor e a convicção do chamado do Senhor para a nossa vida. Se eu perder isso, eu vou ficar perdido. Mas Paulo ele não se perdia, Paulo ele não se iludia com outras possibilidades, não, ele ficava sempre firme, ele estava sempre firme, ele não desanimava, ele não deixava a tristeza o parar. Não é que ele não ficava triste, imagina, ficava assim, mas ele não deixava a tristeza o parar. Por quê? Porque ele tinha convicção. Quem tem convicção de fé e certeza do seu chamado, frutifica na adversidade, frutifica no momento de escassez, frutifica em momentos como esse que nós estamos vivendo. Olha o versículo 37. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, gente, ele estava a ser preso, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Então, olha bem, ele perguntou: você sabe falar em grego? Eu estou sendo preso, levado para a cadeia.
mas eu queria falar alguma coisa. O que será que Paulo teria para dizer, vivendo uma situação dessa, aonde ele já tinha sido aqui agarrado, espancado? O que ele queria dizer naquele tempo? O que ele queria falar de tão importante? Versículo 38. Não és tu, porventura, o egípcio, que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo. O pessoal tinha confundido ele aqui, né? Ele responde: eu sou judeu. Sabe o que eu aprendo na resposta de Paulo? Ele sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele sabia por que ele estava ali. Ele sabia quem Jesus era. Ele sabia qual era a fé dele. Se eu não souber quem eu sou, não souber onde está a minha fé, se eu não tiver convicção dela, se eu não souber porque Deus me chamou, pode ser que um vírus me pare, pode ser que uma situação dessa me pare, pode ser que eu vou ficar desesperado só porque a porta de ferro está fechada. Mas por quê? Porque na verdade às vezes está faltando convicção de fé e convicção de chamado. Mas Paulo, ele falou: não, eu não sou egípcio. Não, peraí, eu não sigo esse sistema. Não, vocês estão me confundindo. Calma, eu sei quem eu sou. Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. E agora eu te rogo, eu peço que me permitas falar ao povo. Ele falou para os guardas, para o pessoal que estava o prendendo: eu quero só uma oportunidade, eu quero falar. Versículo 40, obtido a permissão, Paulo em pé na escada, fez com a mão um sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica. Glória a Deus. E no capítulo 22 ele começa a falar de Jesus. No capítulo 22 ele começa a fazer a sua defesa, falar do encontro dele com o Senhor, do propósito, falar que não é por uma religião, mas por um relacionamento, falar que o Cristo crucificado era sim o Messias. Aleluia! Pensa bem, a pessoa estava ali maltratada, a pessoa foi agarrada, a pessoa foi, enfim, acabaram com ele ali. Tentaram, né? Pelo menos fisicamente. E quando ele pede para falar, e quando ele fala, ele vai falar de quem ele vai falar? Vai falar de Jesus. Vai falar por que ele estava levando açoites. Glória a Deus, é essa convicção que eu e você nós temos que ter. Porque se nós não tivermos essa convicção, quando tudo estiver dizendo assim, não vai dar certo, não vai dar, de hoje eu não passo, eu vou acabar me deixando levar por essa onda. Mas se eu tiver convicção, esse momento que você está vivendo, esse momento que nós estamos vivendo, vai ser para a glória de Deus, o nosso Pai. Vai ser para nós dizermos assim: olha, as portas lá da igreja se fecharam, a porta lá da casa, do prédio, menos pessoas circulavam, os projetos pararam ali num determinado momento, as reuniões, o comércio parou, então a renda também diminuiu, umas empresas fecharam, outras nem voltaram, há uma instabilidade na economia, na política, o número de contaminações ainda não baixou, só cresce. Mas glória a Deus, nós estamos vencendo. Glória a Deus, é mais um dia. Glória a Deus, o alimento tem chegado. Glória a Deus, a conta de energia está paga. Glória a Deus, nós estamos vencendo. Glória a Deus, nós estamos tendo ideias. Glória a Deus, nós estamos bem de saúde. Aleluia, nós estamos pagando as nossas contas. Glória a Deus, e o meu coração queima por Jesus ainda. Aleluia, eu quero servir ao Senhor mesmo nesse tempo. É para a glória de Deus que eu estou vencendo. E você? Aí você fala com seu colega de trabalho, ele faz uma cara triste porque parece que você é de outro planeta. Aí você vai falar: é possível você viver isso que eu estou vivendo também. Entregue a sua vida para Jesus. Eu posso orar, eu posso criar um momento de oração aqui na minha empresa. Glória a Deus, irmãos, vamos fazer isso. Sabe, na semana que passou agora, eu fiz um momento de devocional numa empresa à tarde, 3 horas da tarde, fui de máscara, tudo certo, aleluia, fui lá levar uma palavra de fé para a glória de Deus, o nosso Pai, ali na quinta-feira.
Então, e na terça que vem agora, de manhã, 7:50, eu vou estar na clínica veterinária do Shopping Rural, com a graça de Deus. Eu vou de máscara, sim, vou de barra de oração, precisamos dar exemplo, mas nós queremos ali pregar a palavra do Senhor, sabe? Então, precisamos ter convicção de fé e de chamado para nós frutificarmos. Este ano, nós iremos dar muitos frutos. Pode dizer um amém aí. Nós iremos dar muitos frutos para o Senhor. Agora, nós só iremos conseguir se tivermos convicção de fé e convicção de chamado. Nós precisamos ter essa convicção. Pastor, não está tendo culto presencial, está tendo online. É um pouco mais desafiador, mas tem o outro lado. Você está no conforto da sua casa, a internet cai e volta, eu sei, mas ora, tudo faz parte da oração. Quando eu ia era mais fácil, mas eu chegava lá, ficava tomando água na hora da pregação, eu chegava lá, ficava rodando enquanto estava pregando. Então, perdeu. A questão não é ir ouvir, a questão é aproveitar, entender o que Deus está falando, se fortalecer. Então se fortalece, em nome de Jesus, nele, para a glória de Deus, o nosso Pai. E o que vai ficar faltando? A saudade, o relacionamento. Já nós vamos ter isso tudo, e Deus está no controle. Porém, precisamos compreender os propósitos e avançarmos a cada batalha. Nós estamos vivendo uma batalha, é apenas um vírus, ele entra no psicológico também, mas ele entra se eu e você não tomarmos cuidado, mas ele entra se eu também não tiver convicção de fé e nem convicção de chamado. O que vai acontecer? Eu vou ficar para trás. Então, ore mais, chame-nos para orar com você, coloque um louvor aí na sua casa, busque, ore e fala: Senhor, eu quero entregar mesmo o meu coração para o Senhor, e assim faça, para a glória de Deus, como Paulo fez, e decida frutificar nesse ano de 2020, permanecer também é um fruto. Glória a Deus, aleluia, porque você está permanecendo. Nós estamos nessa pegada desde março, nós já entramos em maio, o Ministério da Saúde fala lá em julho. Então Deus está no controle. Atos no capítulo 22, o versículo 24, vamos ler. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Então, olha o que está acontecendo. No versículo 25, quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo a um centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Olha, Paulo esclarecendo para ele que ele era um cidadão romano também. Imagina ali, não é uma questão de pressão, ele vivendo ali uma situação de adversidade. Deus está no controle, irmãos, e Deus estava no controle aqui também. Atos 24, versículo 21 agora, vamos compreendendo. 5 dias depois desse episódio, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador, chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Olha o versículo 23 agora, vamos só para você entender e chegarmos lá no naufrágio novamente. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, trata-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Você está entendendo? Que a gente passa às vezes por situações, mas são propósitos. Deus está no controle. Não reclame, não perca a sua fé. Pelo contrário, nesse tempo é que a gente precisa mais ainda do relacionamento, da direção. Deus está no controle. Atos 26, versículo 1. Vamos entender. Você pode ler tudo isso depois pausadamente, para você pegar todos os versículos. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo
estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Paulo agora faz a sua defesa. Eu quero avançar aqui um pouquinho na defesa de Paulo, no versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, ele falando, não fui desobediente à visão celestial. Ele falou assim: olha, eu estou sendo acusado porque eu sou obediente a Deus. Eu estou sendo acusado porque eu estou fazendo a obra do Senhor. Eu estou sendo perseguido porque eu estou falando que Cristo, Ele veio para nos salvar. Eu não fui desobediente. Em tudo nós precisamos aprender o que está acontecendo, com o que está à nossa volta, para que nós possamos tomar decisões certas. Olha tudo que ele viveu, e nesses textos a gente vê Paulo sendo interrogado, Paulo sendo preso, sendo açoitado, sendo perseguido, Paulo sozinho. Você não vê várias pessoas aqui com ele, não. A gente só não vê Paulo reclamando, a gente só não vê Paulo perdido, a gente só não vê Paulo com a fé abalada. Você não vê Paulo aqui com a fé abalada, você vê Paulo nesses textos muito firme. E por que ele estava muito firme? Porque ele falava com o Pai, ele ouvia as respostas, ele mantinha uma comunhão com Deus de forma plena e constante. Às vezes nós passamos por muito menos e já queremos abandonar a igreja, já voltamos com os nossos hábitos do Egito, né? Coloca um adereço, toma alguma coisa que não deve, fala, volta uns palavreados que não deve voltar, começa a usar umas roupas que não deveria, esquece de ler a palavra, de orar. Não! Eu tenho que ter convicção de fé, convicção do meu chamado, saber que ser crente é muito mais do que ir regularmente às reuniões, mas é ser dentro de casa, no trabalho, na escassez e no dia que Deus trazer a bonança sobre a nossa vida. Eu não posso abandonar a minha fé, eu não posso deixar de frutificar, eu não posso voltar ao Egito. O Senhor é o Senhor da sua casa, é o Senhor da igreja, é o Senhor da sua família, é o Senhor de propósito. Então não abandone o Senhor, não abandone a igreja, a sua família na fé, não abandone a sua casa, não abandone a sua família, não abandone os propósitos de Deus para você. Vai te exigir renúncia, vai te exigir humildade, vai te exigir força, vai te exigir, vai mesmo. Mas é tão bom fazer a vontade de Deus. Quando a gente continua aqui na caminhada de Paulo, Atos 27, versículo 21, nesta série de mensagens frutificando, já falamos sobre Pedro caminhando até mesmo com Paulo, já falamos sobre Mateus, Filipe, tantos outros, e glória a Deus, aprove ao Senhor de hoje entrarmos aqui nesses pontos em que Paulo, sofrendo, frutificou. Em pontos que ele estava em meio a pessoas que não conheciam a Deus, ele dizia: eu conheço a Deus e eu tenho a resposta, porque Deus, Ele é comigo. Glória a Deus por isso. E você pode ouvir todas essas mensagens ali através da nossa plataforma digital, que é o site. Atos 27, versículo 21. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e até tentaram me matar, disse Paulo aqui. Por causa disso, porque eu fui obediente. Então eu preciso buscar o Senhor e entender o que está acontecendo. Nós estamos obedientes, mesmo assim estamos passando, mas o que Ele quer que a gente aprenda neste tempo? Deus está no controle de todas as coisas. Quando você avança, porque finalmente eles colocam Paulo dentro do navio e o manda para Roma, para que lá ele fosse preso, interrogado, preso, sentenciado, e ali finalizasse a sua vida. Então, dentro agora do navio, o capítulo 27, também o versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, porque
O que eles fizeram? O navio iria naufragar. Começaram a jogar os mantimentos fora, era o desespero. Aí jogou mantimento fora, agora começou a passar fome. Então, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, aqui narrado por Lucas, Paulo pondo-se em pé no meio deles, disse: olha, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Paulo já tinha tido uma direção de Deus e ele agora, sem entrar em desespero, deixa eu falar, o vizinho que não tem Jesus Cristo pode entrar em desespero, pode, mas você que tem não pode. O vizinho, ele infelizmente pode escarnecer, você não pode. Ah, meu Deus, é verdade. Por quê? Porque se eu tenho um relacionamento com Deus, não é que eu não vou viver um momento, às vezes até difícil, não é isso, mas Ele vai trazer a direção para a minha vida e eu não vou tomar decisões que vai levar a dano e a perda. Paulo já tinha dado um recado da parte de Deus a todos ali, então nós precisamos entender isso. Paulo já estava no navio, estava preso, estava indo para Roma, correndo o risco de perder sua vida, seja ali dentro daquele navio, até depois, quando chegasse lá, no final da viagem, junto ao imperador. Mas ele não se abatia. Por que ele não se abatia? Porque ele tinha convicção de fé, convicção do seu chamado, porque ele tinha intimidade com Deus, e intimidade é o mesmo que proximidade, uma amizade íntima, perto. Ele tinha familiaridade, ele estava junto com o Pai, junto com o Filho, junto com o Espírito Santo. Olha o versículo 23, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Quem é que foi lá no meio da adversidade conversar com Paulo e dar uma direção para ele? O Deus enviou um anjo lá, manifestou um anjo lá, e esse anjo falou com ele. 24, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Falou assim: Paulo, não tenha medo. Você se lembra que um dos propósitos é você ir lá no imperador? Então, você está dentro de um barco, o barco está indo para Roma, então você está exatamente no centro da vontade de Deus. Agora, avisa para os outros que estão aí com você, ninguém vai morrer. Ninguém que está com você vai morrer. Abraão, ele recebeu a provisão, Isaac recebeu a provisão, os servos receberam a provisão, porque quando Deus abençoa alguém, todos que estão com alguém naquele barco, naquele propósito, naquela visão, está no mesmo pacote. Aquele pessoal, só de ter embarcado junto com Paulo, estava ali com a vida garantida naquele momento, com a bênção garantida naquele instante. Coitado daquele que chegou atrasado lá no porto e perdeu esse horário e deixou para pegar um outro horário, não sei como é que foi, mas esse pessoal que estava com Paulo, olha, fala com eles para não entrar em desespero. Olha, Deus está falando com você, que você é esse que está ouvindo aqui a mensagem, é você que em nome de Jesus vai falar com alguém. Não entre em desespero, confie em Deus, que nós vamos atravessar esse mar, nós vamos atravessar essa tempestade, essa pandemia de vírus, nós vamos chegar lá do outro lado. Glória a Jesus. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, falou Paulo, eu confio em Deus. Olha, você que vai frutificar nesse 2020, não é o outro que não conhece a Deus, sou eu e você. Nós é que temos que proclamar como Paulo: pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Ele falou, do jeito que Deus me falou, vai acontecer. Ninguém vai morrer aqui, nós vamos chegar lá do outro lado, porque Ele tem uma missão para mim lá em Roma, e foi Ele que prometeu. Então tudo vai dar certo para chegar do outro lado. Olha a intimidade, aí você fica esperando o anjo do Senhor descer aí. Ele pode fazer isso porque Deus é Deus, mas não seja tão exigente. Ao
ouvir a mensagem, eu creio que Deus está te dando resposta e direções. Quando você abre a Bíblia, Deus está falando com você. Quando você dorme, corre o risco dele te dar um sonho. Ou seja, Deus está querendo comunicar. Invoque a Ele e Ele te responderá. Busque a Ele e Ele vai ao seu encontro. Não tem como você permanecer abatido. Você pode até ficar, mas permanecer não tem, se você tiver um relacionamento com Deus. Atos 23:11. Olha, vamos voltar aqui, olha. Atos 23:11. Na noite seguinte, isso dias atrás, o Senhor, pondo-se ao lado dele, ao lado de Paulo, falou assim com Paulo: coragem, Paulo, você vai precisar de coragem. É como se Deus te desse um aviso antes de acontecer tudo isso que vem acontecendo agora. Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo, tenha coragem, eu vou te levar para Roma, e você vai passar por algumas coisas, mas tudo tem um propósito. Fique firme em mim, porque eu que estou na condução. Aleluia. Então você viu, tudo que Paulo viveu estava debaixo de uma palavra de Deus sobre a vida dele. Para onde aquele barco, aquele navio, ele estava indo? Para Roma. Agora, se Paulo tivesse desesperado, olhado para a circunstância, ele ia falar: Deus não está aqui, e meu Deus, e papapá. Não, ele permaneceu firme na promessa, na palavra, dialogando, no relacionamento. Ele também estava numa espécie de quarentena ali naquele naufrágio, naquele navio, correndo o risco do naufrágio. Não tinha como ele ir no templo, não tinha como. Ali, se ele quisesse ter culto, ele teria que fazer. Também não tinha aplicativo para transmitir. Ele teria que produzir ali, ouvir a Deus e falar de Deus para aquele povo. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Voltemos a Atos 27:20. Deus está no controle de todas as coisas. Frutifique em 2020, frutifique na adversidade. Atos 27:20. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, em alto mar. Olha, sem sol, sem estrela, tudo fechado, tempestade, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. As pessoas entenderam: nós vamos morrer, vai dar tudo errado. Mas tinha um profeta de Deus ali, tinha alguém do Senhor ali, que era Paulo, para falar assim: olha, Deus tem uma palavra, tem de bom ânimo, Deus tem uma palavra, ninguém vai se perder, Deus tem uma palavra, nós vamos romper. Sabe, as pessoas aí fora estão carentes de profetas de Deus nessa direção, que dê direções. E quem sabe é você que vai orar na sua empresa, vai orar na sua casa, vai orar na sua rua, vai orar pela sua cidade e vai dar direções da parte de Deus. Porque aqui nesse tempo, bem parecido com esse tempo aqui de Paulo, muitos perderam a esperança de salvamento, mas eu e você não. Porque mesmo que morra em Cristo, viverá. Nós não perdemos, nós não podemos perder. Deus não chamou você e eu até aqui para nos deixar aqui, não. Ele é o Deus da provisão, é o Deus que abre o mar, Ele é o Deus que, se não abrir o mar, te faz passar sobre o mar junto com Ele, segurando na sua mão, pegando no seu braço, levando você para cumprir com um propósito de Deus: frutificar. Paulo, ele ouvia a voz do seu pastor antes de tomar qualquer decisão. Paulo, ele falava com o seu pastor, o Senhor, ele ouvia a voz dele. E isso está aqui em Atos 22, mais um exemplo do relacionamento dele com o Senhor, versículo 17. Atos 22, 17. Não vamos fazer as coisas para depois orar, vamos orar primeiro, ouvir primeiro, para depois fazer. Atos 22, versículo 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, o que ele estava fazendo lá no templo? Ele estava orando, orava no templo. Sobreveio-me um êxtase.
Ele ficou doidão lá, Paulo. Ficou ali na presença de Deus. Um êxtase veio sobre ele. O Espírito Santo tomou ele todinho. Ele estava como? Em oração. E aqui segue o texto dizendo: e vi aquele que falava comigo. E vi aquele que falava comigo. Glória a Deus pela vida de Paulo. Olha o que Deus falou com ele: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Deus falou com ele assim: corre, vai depressa, está na hora de você partir, sacudir a poeira. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitavam o que criam em ti. Ele falou: Senhor, eles sabem muito bem que eu perseguia. Deus vira para ele e fala: sai daí depressa. Ou seja, ele tinha um relacionamento de oração. Sabe quando você está orando e ali rapidamente, ou no outro dia, passou uma semana, Deus vai te respondendo? Isso é relacionamento. Eu me lembro uma vez, a Fernanda era pequena, nós fomos na pediatra, doutora Gladma R.R. Araújo da Fonseca, e ali a Eliane fez uma lista: mãe de primeira viagem, neném prematuro em casa. E naquela listona, para perguntar para a médica, lá na consulta. E chegando lá, a médica deu todas as respostas, sem Eliane ter que perguntar nada. Deus é assim com a gente. Ele já sabe aquilo que nós precisamos. Basta ter um ouvido para ouvir aquilo que Ele quer nos falar para cada dia. E somente essa comunhão com Ele, essa intimidade, você conhecer, não, Deus gosta disso, Deus gosta daquilo. Eu não sei qual é a cor do cabelo de Deus, eu não sei nem se Ele tem cabelo. O que nós sabemos são as características, o que Ele aprova e o que Ele não aprova, o que Ele falou, o que é promessa e o que não é. Um relacionamento não vem assim de uma hora para outra. Intimidade, confiança não se conquista de um dia para a noite, acontece num processo. Então vamos permanecer no processo. No Salmos 37, versículo 4, fala que nós temos que nos agradar do Senhor, fala que nós temos que experimentar o Senhor, fala que nós temos que provar dEle, ter experiência com Ele. Já no versículo 5 fala que nós temos que entregar e confiar, para no 7 conseguir descansar. Veja, é um processo. Como que eu vou conseguir o descanso para a minha alma? Como que eu vou conseguir esse nível de fé se eu não provo de Deus, se eu não experimento, se na hora do louvor eu não louvo, se eu não tenho um momento de ouvir palavras, se eu não oro? Eu nunca vou conseguir o nível do descanso. Se eu não entregar, jamais eu vou conseguir confiar, e eu também não vou ver o agir de Deus. Então Paulo tinha relacionamento. Quem tem relacionamento tem convicção de fé, tem convicção de chamado e frutifica, mesmo na adversidade. Quantas pessoas creram em Deus ali naquele barco, através da vida de Paulo, o barco estremecendo, e Paulo falando ali com eles: olha, vai dar tudo certo. Quais são esses ingredientes para esse relacionamento? Palavra, oração, obediência. Paulo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, porque se nós não encontrarmos verdadeiramente com Deus, só com a religião, com a placa da igreja, com as pessoas que a gente encontra lá na casa de Deus, não vai me garantir relacionamento. Atos 9, nos versículos 4 e 5, relata o encontro que Paulo teve com o Senhor Jesus. O mais importante é isso: nascer de novo. Bem disse Jesus a Nicodemos: se você não se encontrou com Jesus ainda, ore até você ter um encontro pessoal com Ele. Jamais você vai perder convicção, jamais perderá a fé, jamais vai deixar ali com uma tempestade ou uma pandemia abalar você. Paulo, ele obedeceu a todas as orientações sem questionar. É isso que eu chego aqui no final, concluindo que ele obedeceu, ele foi obediente. Você lembra que Abraão foi obediente, ele obedeceu a Deus. Em Hebreus fala que Paulo, aliás, Hebreus fala que Abraão, a fé dele era tanta,
que ao levar Isaac para o sacrifício, ele achou que realmente acabaria acontecendo ele descer lá o machado e matar Isaac. Mas Hebreus fala que a fé dele era tanta que se isso acontecesse, Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, colocar Isaac nos braços dele. É por isso que antes ele fala com os servos: nós vamos ali no altar adorar, e quando voltarmos, ele sempre entendeu: eu vou voltar com o meu Isaac. Por quê? Porque Deus é comigo. Se o Isaac morre, ele é poderoso para ressuscitar. Abraão estava à frente de Moisés, Abraão estava à frente de Davi, Abraão estava à frente, porque Jesus não tinha vindo para ressuscitar como ressuscitou, e ele já cria na ressurreição, ele já cria num Deus vivo. Aleluia pela vida de Abraão. Paulo tinha essa fé e essa obediência. Sabe uma outra coisa que Paulo fez? Você depois pode ler Atos 9, você vai ver a experiência de conversão e também de obedecer sem questionar, no capítulo 9. E você também vai ver lá que Paulo, ele batizou. Paulo não estava brincando, ele não queria um namorico, um negócio sem compromisso, não. Ele queria um casamento, uma aliança. Ele batizou logo e depois passou a caminhar com os discípulos. Com quem você tem andado nesses dias? Quem tem sido seus companheiros? Às vezes não dá para você sair, mas você tem caminhado com eles no WhatsApp, caminhado pela rede social. Paulo, ele andou com os novos até ele começar a formar outros. A intimidade não veio assim de um dia para a noite, não. Não foi de um dia para a noite que ele começou a ouvir a voz e a direção de Deus, não. Mas foi num processo aonde ele ouvia Deus o chamando, aonde ele a cada dia obedecia. Em meio aos desafios que temos vivido, o que o Senhor tem te falado? Qual é a decisão que vai levar você a um nível maior de intimidade, convicção e fé para frutificar? Eu quero orar, porque essas respostas eu não tenho. Você sim, você tem as respostas. Em meio aos desafios que temos vivido, o que o Senhor tem te falado? Olha, assegure-se na palavra de Deus, naquilo que Ele tem revelado a você, naquilo que Ele tem dito, naquilo que é de Deus para a sua vida. Busque a intimidade com Deus, busque a fé, busque a convicção e busque ajuda se você não estiver conseguindo. Mas não fique para trás, só porque nós não temos reuniões presenciais nesses dias. Pelo contrário, aqueça mais e mais ainda a sua fé. Seja usado por Deus para poder levar paz àquele que não tem, para poder ser pacificador num ambiente às vezes até de confusão, para levar direção a quem está perdido. Quero orar para você dar muitos frutos. Quero orar para você aumentar o seu relacionamento com Deus. Quero orar para você, ao terminar aqui essa reunião, você agradecer ao Senhor pela convicção de fé. Eu quero orar, porque se você ouve essa mensagem agora, é porque Deus tem te guardado. Se Ele tem te guardado, é porque há um propósito sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por cada vida que nos ouve agora. Eu quero colocar cada coração agora diante do Senhor, Pai. O Senhor conhece essa vida que ouve, esses familiares que estão juntos. Meu Pai, fortalece a fé, a Deus, desses que já se aliançou. Meu Pai, que em nome de Jesus, Pai, que na adversidade, na tempestade, na pandemia, que eles tenham, meu Pai, a condição de ouvir a Tua palavra, de falar sobre ela, de ter direção para ele e para outras pessoas. Em nome de Jesus, assim como o Senhor foi com Paulo, seja com cada um que me ouve agora. Ó Deus, em nome de Jesus, porque o propósito não é pararmos onde nós estamos agora, mas assim como Paulo, que era ir e chegar lá do outro lado, o Senhor tem propósito para a nossa vida, que esse propósito se cumpra na vida de cada um agora, em nome de Jesus. Se porventura tiver alguém agora desanimado, meu Pai, fortalece, volte, meu Pai, ali a animá-lo agora com essa palavra, e que em nome de Jesus fique firme
nos próximos dias, para a glória de Deus, o nosso Pai. E se alguém que está agora ouvindo, meu Deus, ainda não se aliançou com o Senhor, que seja agora como Paulo, que queira entregar a sua vida agora e falar: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entrego a minha vida, o meu coração, e eu não vou fazer mais nada sem a aprovação do Senhor, em nome de Jesus, amém. Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo.